Continuando então a resolução dos exercícios que a gente fez na aula de hoje, eu estou aqui com a segunda função, onde a gente tem como pretensão encontrar os máximos e mínimos locais e os pontos de Cela para esse caso. Então, como eu mostrei no vídeo passado, o primeiro passo nesse caso vai ser, vou colocar aqui, o primeiro passo é encontrar os pontos críticos. Encontrar os pontos críticos. Como é que a gente faz isso? Deriva em x, deriva em y, e pega esses resultados igual a zero e resolve o sistema com essas informações aqui. Muito bem, qual é a derivada da função em relação a x? Derivada de x ao cubo em relação a x, 3x². Derivada de y ao cubo em relação a x, 0. Derivada de 3x² em relação a x, 6x. Derivada de 3y² em relação a x, 0. Derivada de 8 em relação a x, 0. Em relação a y, a derivada de x ao cubo é 0. Y ao cubo em relação a y, 3y². 3x² em relação a y, 0. Menos 3y² em relação a y, menos 6y, e a derivada de 8 em relação a y é 0. Essas duas equações a gente vai igualar a 0. Então, como é que vai ficar o nosso sistema? Eu tenho 3x² mais 6x, isso aqui vai ficar igual a 0. 3y² menos 6y igual a 0. O que a gente comentou em aula foi que essas duas equações são independentes. A solução dessa equação não depende da equação de baixo, e a solução da equação de baixo não depende da equação de cima. Então, o que a gente faz? Resolve cada uma delas separadamente. Eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui eu vou chamar de 2, esse 2 ficou ruim. Vou chamar essa aqui de 2 e vou resolver cada uma delas em separado. Então, aqui, da equação 1, o que eu faço? Coloco 3x em evidência, que é um fator comum aos dois. O que vai sobrar aqui? X mais 6x dividido por 3x sobra 2. Esse produto tem que dar 0. Para esse produto dar 0, ou 3x é 0, ou o x mais 2 é 0. 3x igual a 0 significa que x tem que ser 0. Ou x mais 2 igual a 0. Mas se o x mais 2 é igual a 0, significa que o x é menos 2. Então, esses são os dois valores que eu tenho para x. Da segunda equação, o que a gente tira de informação? Aqui eu vou fazer algo muito semelhante. Eu vou colocar 3y em evidência, vai sobrar y, só que agora menos 2. E isso aqui continua dando 0. Da mesma forma que antes o x dava 0, aqui o 3y tem que dar 0, ou o y menos 2 tem que dar 0. Se o 3y for 0, significa que o y é 0. Ou o y menos 2 tem que dar 0, o que significa que o y tem que ser igual a 2. Então, o que nós temos aqui são 4 resultados, 2 para x e 2 para y, e eles, independentemente, solucionam esse sistema. Se o x é 0, isso aqui dá 0. Se o y é 0, isso aqui dá 0, o sistema se anula. Se o x é 0 e o y é 2, isso também se anula. Isso também vale para x igual a menos 2 e y igual a 0, e para o x igual a menos 2 e o y igual a 2. Eu só faço essa combinação toda porque os valores são independentes. Eu não tenho uma relação de dependência entre x e y. Com isso, quem são os meus
pontos críticos. Nesse caso, o primeiro ponto é o 0, 0. O segundo ponto vai ser menos 2 para x e 0 para y. O terceiro ponto vai ser 0 para x e 2 para y. E o último ponto, menos 2 para x e 2 para y. E quase que não cabe. Certo? Então eu tenho 4 pontos críticos para analisar, para classificar. O que eu disse no vídeo passado? A segunda etapa desse processo é justamente preparar o teste da segunda derivada. Então, segundo passo. A gente vai preparar o teste, né, da segunda derivada. O que significa isso? Significa que eu vou calcular as derivadas de segunda ordem. fx(x), fyy e fxy, que é sempre, lembra? Sempre igual a fyx. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Fx, a derivada de f em relação a x. 3x2 mais 6x. Vou derivar isso aqui de novo em relação a x. Então, a derivada de 3x ao quadrado vai dar 6x. A derivada de 6x em relação a x vai dar 6. Então, eu tenho fxx, 6x mais 6. Fy, eu vou pegar a derivada em relação a y e vou derivar de novo em relação a y. Isso vai dar 6y, que é a derivada de 3y ao quadrado em relação a y. Depois a derivada de menos 6y em relação a y, que vai dar menos 6. E por fim eu tenho a derivada de xy. Ou seja, eu pego a derivada de x e derivo em y, ou eu pego a derivada de y e derivo em x. Pegar a derivada de x e derivada em relação a y, eu vou ter 0 para 3x ao quadrado, a derivada disso aqui em relação a y é 0, e a derivada de 6x em relação a y também é 0. Então, essa derivada aqui é nula. Tendo esses três valores, a gente calcula o hessiano. O hessiano nada mais é do que um determinante, que eu vou chamar de h de xy, certo? Esse determinante vai ser o quê? fxx, fxy, fxy, fyy. Quanto dá isso? Isso aqui vai dar o determinante fxx é 6x mais 6, fxy é 0, fxy também é 0, e o fyy, 6y menos 6. Certo? Então, esse determinante nada mais é do que o produto desses dois elementos aqui. Vamos ver se vai caber aqui. Ó. 6x mais 6 não cabe. Vamos fazer lá embaixo. O determinante, o hessiano, vai ser 6x mais 6, que multiplica 6y menos 6. Certo? Então, o que a gente precisa para classificar os pontos críticos? Eu vou precisar da segunda derivada em x e vou precisar do hessiano. Então, eu vou passar por lá de lá essas duas informações e os pontos críticos para a gente poder fazer a classificação. Certo? Só um minuto. Bom, então, como eu disse, aqui estão os pontos críticos que a gente tem que calcular, que classificar, e aqui estão as informações que eu preciso para fazer essa classificação. O que a gente faz primeiro, então? Para o ponto 1, que é o 0, 0, a primeira coisa que eu faço é
calcular esse ano no 00. Quando eu tenho esse ano dessa forma, o melhor é não fazer a multiplicação, porque fica mais fácil de fazer a conta desses cálculos. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 0 mais 6, que multiplica 6 vezes 0 menos 6, certo? O que a gente vai ter aqui? Ó? 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0. Então, sobrou 6 menos 6, um vezes o outro, menos 36. Se esse cara aqui é negativo, qual é a classificação do ponto crítico? O que eu tenho aqui é um ponto de célula. Acaba aqui a classificação, porque o esse ano deu negativo. Vamos para o outro ponto. P2 é menos 2 e 0. Então, primeira coisa, calcular o esse ano de menos 2 e 0. Então, de novo, substituindo aqui, eu vou ter 6 vezes menos 2 mais 6, que multiplica 6 vezes 0 menos 6. Aqui, 6 vezes menos 2 dá menos 12, mais 6 dá menos 6. Menos 12 mais 6 dá menos 6. 6 vezes 0 dá 0, menos 6 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 6 dá 36. Se deu esse valor é positivo. Sendo positivo, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o sinal da segunda derivada em x nesse ponto que eu estou querendo classificar. Isso aqui vai ser 6 vezes menos 2 mais 6. Estou tirando daqui. 6 vezes menos 12 dá 6 vezes menos 2 dá menos 12, mais 6 dá menos 6. Se esse cara é negativo, qual é a classificação que eu tenho? Deixa eu voltar aqui só para mudar de cor. Opa. Vamos lá. Ó. Se esse valor aqui é negativo, a gente vai ter o quê? Um ponto de máximo. Porque a segunda derivada em x é negativa no ponto que eu estou querendo classificar. Próximo ponto. P3. P3 é 0 e 2. Vou calcular esse ano de 0,2. Quanto vai dar isso? 6 vezes 0, 6 vezes 0, mais 6, vezes 6 vezes 2, menos 6, certo? Estou tirando daqui, ó. De novo, 6 vezes 0 dá 0, aqui sobrou 6. 6 vezes 2 dá 12, 12 menos 6 também dá 6. 6 vezes 6 dá 36. E, de novo, isso aqui é positivo. Se isso aqui é positivo, eu vou olhar para o sinal da segunda derivada em x no ponto que eu estou classificando. f x de 0,2. Subir isso aqui um pouquinho. Isso aqui vai dar quanto? 6 vezes 0 mais 6. Certo? É a fórmula do fxx. 6 vezes 0 dá 0, mais 6 dá 6. Esse valor é positivo. Quando a segunda derivada é positiva, eu tenho um ponto de mínimo. Certo? Não caia na tentação de achar que o positivo é máximo e o negativo é mínimo. Negativo significa que a concavidade é para baixo, ponto de máximo. Positivo, concavidade para cima, ponto de mínimo.
Por fim, eu tenho o quarto ponto, que é a junção de x igual a menos 2, y igual a 2. Então, eu tenho o essiano de menos 2 e 2, que vai ser igual a 6 vezes menos 2, certo? Mais 6. Isso aqui multiplicando 6 vezes 2 menos 6. O que eu vou ter aqui? 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 mais 6 dá menos 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 6 dá 6. Então, eu tenho menos 6 vezes 6 dá menos 36. O que significa que esse resultado aqui, por ser negativo, esse ponto também vai ser um ponto de zero. E com isso a gente tem a classificação dos 4 pontos críticos que nós encontramos. Ok? Um abraço, até a próxima.